Fala nação, saudações rubro-negras, olha essa notícia que acabou de sair. Assista o vídeo para saber mais. Mauro, vamos falar agora, galera. Olha só, o Mauro tem informação exclusiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de Cruzeiro e Flamengo, mas o Mauro tem uma informação exclusiva. Um pouco antes da live, né? Estava conversando com o Mauro aqui e o Mauro estava apurando. O Mauro estava conversando com pessoas do staff do Bruno Henrique. O Mauro conversou com pessoas também do Flamengo. E o Mauro vai dar em primeira mão aqui informações novas sobre a situação atual do Bruno Henrique, que tem contrato encerrando agora, dia 31 de dezembro, com o Flamengo. Existe o interesse do Palmeiras. O Palmeiras está vindo forte no Bruno Henrique. O Flamengo está tendo alguma dificuldade de renovação, porque existe alguns pontos discordantes entre o que os empresários, os representantes, os jogadores querem, o próprio jogador em si e o clube. Enfim, Mauro, fala para a galera aí, né, o que você apurou, as informações novas que você tem, como é que está a situação nesse momento da renovação entre Flamengo e Bruno Henrique. Bem, quando eu estava apurando essa questão das renovações, me foi passado essa situação do Gabriel que eu acabei de falar, né, que o Gabriel está mais perto de uma renovação, a formação do Bruno Henrique que estava mais difícil e a coisa ainda estava em negociação. Vou voltar lá para o ano passado, né? A versão, né, que vem das pessoas que cuidam da carreira do atleta é de que no ano passado, no primeiro semestre, quando o Bruno Henrique ainda se recuperava da lesão, eles propuseram uma conversa para renovar o contrato e o Flamengo ficou de conversar com eles e não teria conversado. Tá? O Bruno Henrique voltou em abril. Ele até voltou antes do esperado. A expectativa era maio, junho, ele voltou em abril contra o Coritiba, na primeira rodada do Brasil, 3-0. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Acho que foi dia 24 de abril, foi em abril. Enfim, então ele voltou antes. E nesse período que ele estava perto de voltar, eles queriam começar a conversar para renovar o contrato antes que entrasse nos 6 meses finais em que ele poderia assinar pré-contrato com alguém, que é o que está acontecendo agora, né? Já está na reta final do contrato. Repetindo, tá? Eu estou passando agora a versão do staff do atleta. O Flamengo preferiu correr o risco. Eu acho que tem dois aspectos aí. Concordo com o clube de esperar o jogador voltar. Eu acho que você não pode renovar o contrato com um jogador. De novo, discurso profissionalismo. Você não pode renovar com um jogador machucado. Porque o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Aí você renova o contrato com um cara por 3 anos, o cara não consegue mais jogar, não consegue mais render, aí muda o presidente, né, em 2024 para 2025, aí ele tem mais 2 anos de contrato, um jogador que não está jogando. Pô, mas isso é triste, né? O cara, coitado do Bruno Henrique, estava lá com o negócio. Sim, mas é assim que funciona. Você não pode ficar bancando o jogador machucado durante anos e anos. Tem contrato em vigor, segue. Né? Em alguns lugares, de repente, alguns contratos rezam que, em caso de lesão, você prorroga o compromisso por mais um tempo, mas aí tem maneiras diferentes de remunerar, o jogador entra num processo de licença, recebe recebe seguro. Cada país, cada legislação tem as suas peculiaridades. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Acabou o contrato, você renovou. Por exemplo, vou dar um exemplo, não foi nem questão de lesão, foi questão de rendimento mesmo. Mas o caso do Luan. O Corinthians fez um contrato com o Luan, que veio do Grêmio, e o Luan não conseguiu jogar. Virou um peso morto. Emprestaram para o Santos, não jogou, voltou e foi ficando. Até que houve aquela coisa ridícula lá de terem atacado o rapaz no motel e acabou que ele quis ir embora e voltou para o Grêmio ganhando muito menos. Mas ele estava lá, o Corinthians fica pagando. Você corre sempre o risco do jogador não render, você fica pagando. Mas se o cara se machuca muito, a mesma coisa. Agora, se o cara está machucado, quem renovar o contrato, se esse cara não voltar, vai ser questionado lá na frente. Como é que você renovou o contrato de um cara que está machucado? Não, mas o Bruno Henrique é um jogador excelente, como é que eu ia adivinhar? Mas ele está voltando de lesão. Não é questão de. Quando o cara está machucado, gente, aí não é questão de adivinhar que vai se machucar. Aí a questão é você ter a informação que ele está machucado e, obviamente, isso carrega uma interrogação. Então, numa definição profissional, você não pode usar o dinheiro do clube renovando o contrato de ninguém com uma lesão grave. Vamos esperar para ver como ele vai voltar. Você corre o risco. E se o cara voltar bem? E ele voltou muito bem. Então, ele ficou com a faca e o queijo na mão. Aí ele pode pedir o que ele quiser. Até aí não tem problema nenhum. Corretíssimo. A grande questão é que foi utilizada uma situação em que o staff do jogador queria uma recompra do jogador. Até o pessoal dele agora está evitando essa palavra, recompra, não quer e tal. Porque, de fato, recompra é um absurdo. Eu concordo que é razoável você cobrar luvas, um salário muito bom, um jogador importante,
Mas recomprar o jogador não faz sentido, gente. O jogador já é do clube. O clube já comprou o jogador. E ele já foi valorizado lá atrás com um aumento significativo que teve no início da temporada 2020, depois do grande ano de 2019. Para quem não sabe, o Bruno Henrique ele ganhava quase 1/3 do Gabigol, do Arrascaeta, desses caras. Ele teve quase triplicado o salário dele. E foi merecido, porque ele comeu a bola, foi rei da América. Aí ele teve o Flamengo o valorizou. Claro que também se protegeu do assédio de outros clubes, que poderia acontecer, já acontecia na época, né? Com uma multa rescisória mais alta. Mas houve o reconhecimento e a valorização. O que pensa o pessoal do Bruno Henrique é assim, poxa, vou falar aqui a grosso modo, mas investiram tanto no Cebolinha, por que não pode melhorar a grana do Bruno Henrique? Estou investindo tanto aí até hoje para ter o Davi Luiz, por que não pode ter o Bruno Henrique pagando mais? A questão é o precedente que você pode abrir. Há uma diferença, na minha opinião, porque se o Cebolinha custou caro, você tem que pagar uma multa para trazê-lo. A remuneração do jogador é outra história. O Davi Luiz, ele já veio livre. É uma outra situação. O Bruno Henrique já é do Flamengo. E ele muda o patamar dele no Flamengo. Ele se valoriza no Flamengo. Os dois ganham juntos. Mas eu entendo que, legalmente, o jogador pode pedir o que ele quiser. O clube não pode passar do limite. Ele não pode extrapolar seu orçamento. Então, temos aí uma situação de um impasse. E a informação importante, que eu acho que essa pesa muito para o torcedor formar sua opinião. A informação que eu tive do staff do jogador foi que a proposta do Palmeiras, além de ser de 4 anos, como já foi noticiado por alguns colegas, ele pede ao Flamengo 3, o Palmeiras já assina com 4. Ele faz 33 anos agora, no dia 30 de dezembro. Isso significaria que o contrato dele com o Palmeiras, se ele assinar, terminaria com 37 anos. Tá? 4 anos de contrato. E o que o Palmeiras oferece ao Bruno Henrique, segundo o staff do atleta, é de 30% a 40%, ele não me passou o percentual exato, mas é entre 30% e 40%, tá? A mais do que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então, imagina o seguinte, se o Bruno Henrique pede ao Flamengo 100, o Palmeiras oferece 135, 140, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras oferece mais do que o Flamengo terá que pagar se aceitar, sem pestanejar aquilo que o Bruno Henrique está pedindo. Essa é a versão do staff do jogador. E aí tem uma conclusão que é importante, até para não ficar demonizando o atleta, né? O jogador, se quiser pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Ele pode assinar hoje com o Palmeiras. Então, se de fato o Palmeiras tem essa proposta muito superior, se ele pensar só na grana, ele faz 4 anos com o Palmeiras, assina e dia 2 de janeiro está se apresentando no CT da Barra Funda para treinar lá com a equipe do Abel Ferreira. Pronto, acabou. Então, essa é a situação hoje. Eu acho que o Flamengo vai se esforçar para não perdê-lo, especialmente com esse assédio do Palmeiras, mas acho que o Flamengo não pode sair dos trilhos. Acho que as partes têm que entender. As partes têm que entender. E aí tem um aspecto que eu acho que é importante também, que é assim, mas é o último contrato que o jogador pode fazer. Eu concordo plenamente, mas eu acho que existe uma diferença entre assim, o último contrato de alguém que não ganha tão bem e tem a chance de finalmente ganhar bem e o último contrato de quem já ganha muito bem e vai continuar ganhando muito bem de uma forma ou de outra. Acho que tem uma diferença aí. Então, esse argumento, acho que ele vale até um certo ponto nesse caso específico. Ele já é um cara muito bem remunerado, né? E aquela coisa, no Flamengo existem aspectos que são relevantes também, que ele está adaptado à cidade, a família está lá, todo mundo está lá, ele é amado pela torcida, ele é hoje o jogador mais querido pela torcida do Flamengo, fácil. A torcida adora o Bruno Henrique, mais que o Gabriel disparado, mais que o Arrascaeta, mais qualquer um. Eu não tenho dúvida disso. A torcida gosta muito dele. Vale a pena colocar esse risco? Não sei. Porque ele ganha bem, vai continuar ganhando bem. Se ele for para um outro clube, no caso do Palmeiras, ele vai ter que conquistar algo que ele já possui, que é jogar para caramba para a torcida. E se não for tão bem, vai ser questionado, que custou muito dinheiro, né? Estará custando muito dinheiro. Então, tem vários aspectos que tem que ser considerados, que é uma decisão dele. Eu acho que o Flamengo tem que sentar à mesa e negociar. Existem alguns pontos que, pelo que passa o staff do jogador, também são discutíveis, como, por exemplo, uma reunião marcada para o sábado retrasado, quando o Flamengo jogou contra o Corinthians aqui em São Paulo. A reunião aconteceria aqui e o Flamengo adiou essa reunião. Isso aconteceu dias depois, ou seja, na semana subsequente, que foi a semana passada. O Flamengo recebeu a proposta e ainda não retornou, segundo o staff do jogador. Está esperando agora uma contraproposta do Flamengo. Eu acho que o Flamengo deve fazer um esforço ficar com o jogador, mas sair dos trilhos em hipótese alguma. E a ideia da recompra eu acho absurda. E por que eu acho absurda? Eu entendo da seguinte maneira. Por que um clube, quando revela um jogador, ele tem sob contrato e quando ele vai vender esse jogador jovem, ele recebe muito dinheiro? Como o Endrick agora vai para o Real Madrid. Para descobrir um Endrick, o Palmeiras investe muita grana, gente. Num CT, em centenas e milhares de garotos ao longo dos anos, a maioria não rende, não vira jogador profissional.
Então, quando acha uma pedra preciosa, como Vinícius Júnior, um Rodrigo, um Endrick, ou um bom jogador como o Danilo, como o João Gomes, eles saem por muito dinheiro. Por quê? Porque para tirar um desse, você botou muita grana ali. Se o jogador sair sempre de graça, por que o clube vai revelar jogador? Eu vou pegar de graça de alguém. Mas quem é que vai querer revelar jogador se você nunca consegue transformar isso em dinheiro? Só tem despesa, porque a base não dá lucro. Ela só dá lucro na venda. A base só gera despesa. Aquilo é investimento, na verdade. Mas é investimento que você vai poder vender o jogador. Você vai aproveitá-lo tecnicamente e depois vai vender. Alguns nem você aproveita. Todos os clubes, o Flamengo não é diferente, vendem muitos jogadores que saem da base e que não têm chance no profissional, já são logo vendidos. A gente vê 500 mil euros, 1 milhão de euros, 700 mil dólares, né? Vira e mexe, vende um ou outro aí que não teve muita chance, mas é dinheiro que entra e ajuda a viabilizar a estrutura do futebol de base, que tem jogadores que moram lá, dormem lá, comem lá, se vestem lá, tem médico, tem dentista, psicólogo, técnico, preparador físico. O cara é formado no clube, até como cidadão, muitas vezes. Então, esse investimento tem que ser recompensado. E quando você adquire os direitos pagando uma multa, é claro que você, tendo o cara sob o contrato, você vai ser indenizado, caso ele queira ir embora para outro clube, queira levá-lo, porque você fez um investimento, você tem que ser ressarcido. Essa é a lógica do mercado. Agora, o jogador, ele não faz investimentos nele mesmo, entendeu? O jogador não gasta 15 milhões de euros nele mesmo, é o clube que gasta. O jogador não mantém uma estrutura de milhões de reais para ele treinar. É o clube que tem aquela estrutura e o traz para dentro dessa estrutura e o desenvolve. Então, eu não entendo como razoável falar em recompra do jogador, porque o jogador ele vende os serviços que ele tem e não a sua formação, digamos assim, ou o seu valor de mercado. Então, ele pode reivindicar um salário, claro, luvas, porque olha, você não está pagando para me contratar. Então, agora, há uma diferença, na minha visão, entre você trazer de fora, que é o que o Palmeiras está tentando fazer, né, e você ter o jogador. Porque o Flamengo já investiu no Bruno Henrique. Foi um grande negócio, isso é inegável. Foi muito barato pelo que ele apresentou. Mas ele também cresceu de rendimento no Flamengo. Por quê também? O Flamengo o cercou de grandes jogadores. E com um grande treinador, Jorge Jesus. E aí ele virou outro patamar. Né? Do Santos, até pelas dificuldades do clube, ele já era um jogador muito bom, mas ele tinha um problema de vista. E o Flamengo contratou a si mesmo, apostou nele. Então, existem vários pormenores. De novo, a conversa do profissionalismo. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado à mesa. O Bruno, o agente do Bruno, representante do Bruno, tem isso, isso, isso. E ele vai colocar os argumentos dele. Então, olha, você cede um pouco aqui, cedo ali. Por exemplo, ele quer 3 anos de contrato. O que eu acho que seria razoável. Você quer 3 anos? Vamos fazer 2. E o terceiro, vamos vincular o seu desempenho. Se você fizer X jogos em 2025, automaticamente renova para 2026. Vamos fazer assim? Você não confia no seu taco? Você não está certo de que você consegue jogar 3 anos? Vamos fazer dessa maneira. Ah, mas eu vou fazer mais. Se você jogar um percentual ainda maior, eu te dou um bônus. Se você for titular em mais jogos ainda, eu te dou um bônus. Vamos dar um número hipotético. Se você for titular em 25 jogos, eu renovo automaticamente. Se você for titular em 40 jogos, 40 jogos, tá? Na temporada, eu te dou um bônus de X. Eu te pago mais. Eu renovo e te pago mais. Porque aí você tem a confirmação de que o cara está sendo útil, está sendo escalado. Então, eu acho que existem mecanismos, maneiras de você negociar isso de uma forma boa para todo mundo. Agora, se ele pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Então, isso é importante, informação que eu julgo muito importante, até porque tem muito torcedor que está com raiva do cara. Eu acho que não é para ter raiva dele. Acho que nem da diretoria, que também, no aspecto, se marcou a reunião e não fez, lá no Vitor conversar, também errou. Né? Mas eu estou falando de um lado, não vi o outro lado ainda. Agora, a diretoria também não poderia renovar o contrato do jogador machucado. Por que o Rodrigo Caio não vai ficar? A não ser que ele consiga mudar esse cenário agora nesse final de ano com o Tite. Porque o Rodrigo Caio, sabe-se, não consegue ter rendimento físico. Então o Flamengo não quer renovar por isso. Pô, mas ele é um cara legal, um ótimo jogador, assim, todo mundo gosta muito dele, as palavras sobre ele sempre são muito generosas, elogiosas, mas ele não consegue jogar. Então o Flamengo não pode ficar renovando a vida inteira com o Rodrigo Caio e ele está sempre machucado. Agora até ele está bem, né? O São Paulo que não escalava. Mas ele se machuca, volta e se machuca, volta e se machuca. Por que o Flamengo não vai renovar com o Felipe Luiz? Pô, o cara joga de terno. Pois é, mas, cara, ele não está mais conseguindo jogar. Ele para, se machuca, volta. É uma pena, mas a idade chega e o jogador não consegue mais atuar do mesmo nível. Então, assim, isso são decisões profissionais. E muita gente elogiou o Palmeiras quando tomou algumas decisões desse tipo, como, por exemplo, não renovar com o Felipe Melo, que queria rejuvenescer o time, não renovar com o Jailson, não renovar com o William Bigode, não renovar com o Daverson, que fez um gol histórico. Por quê? Porque concluiu que aquele momento daquele jogador já havia passado.
Chegou a bater o pé também um pouco na renovação com o Dudu, para não dar tudo que o Dudu queria. No final deu muito, né? Muito. Ele acabou dando muito. Mas o Dudu é o maior jogador do Palmeiras nessa era vitoriosa. E o Dudu tem uma coisa, ele nem está jogando a boa temporada, mas eu vejo o Dudu com uma entrega muito grande. Sim. O Dudu, ele pode jogar até não tão bem, mas ele luta pra caramba. Você vê o Dudu acomodado e tal, eu acho ele um jogador que tem sempre com uma energia muito grande, querendo jogar, querendo ganhar. É um jogador admirável, o Dudu. Ele virou isso no Palmeiras, é bom lembrar. O Dudu nunca tinha sido esse jogador, teve uma fase boa no Grêmio, os times de São Paulo, os 3 queriam ele, 2014 para 2015, ele foi contratado e ele virou um grandíssimo jogador no Palmeiras. Isso é um outro ponto importante também. O Bruno Henrique é a mesma coisa, ele virou um grandíssimo jogador no Flamengo. Então, todos têm suas razões, mas é preciso sentar de forma razoável e conversar. Mas eu acho importante entender isso, até por uma questão de justiça. Se o Bruno Henrique quisesse, hoje, só dinheiro, ele assinava com o Palmeiras. Já teria o contrato, já pré-contrato assinado. E ele, segundo o seu staff, eles não estão negociando com o Palmeiras para fechar, tem a proposta, porque querem ouvir o Flamengo. Então, cabe agora ao Flamengo tentar definir essa situação. E se por acaso a pedida for muito acima, cabe aos dirigentes explicarem, olha, está muito acima do que a gente pode pagar dentro do nosso orçamento. Mas aí tem uma contradição. Como é que você renova com o Gabigol e não renova com o Bruno Henrique? Já que o Gabigol está jogando mal, o Bruno Henrique está jogando bem, e o contrato de um acaba agora, o outro no ano que vem. Aí eu não entendo. Porque o Gabigol é um ídolo muito grande, sim, mas ele vai viver disso? Então renova com o Zico, gente. Está com 70 anos. Paga um salário para o Zico. O Zico é o nosso ídolo rubro-negro para toda a eternidade, né? Agora eu falo até como rubro-negro aqui. Pô, é lógico. Que isso, gente? Chegou uma hora que não dava mais. O Zico não podia mais jogar, parou de jogar, parou de receber salário. Então não tem sentido. O Gabigol tem que entregar. O Bruno Henrique está entregando. Isso aí me parece um contrassenso. Você acelerar a renovação de um jogador em má fase e que não demonstra nenhuma autocrítica sobre essa má fase, o que é algo preocupante, e o outro que está jogando muito bem, o contrato termina agora, você não define a situação. Deveriam priorizar a discussão com o Bruno, não com o Gabriel, na minha opinião.